Continuando então, agora aqui em mais um capítulo, para o capítulo 7, a dança das palavras, como a comunicação molda o amor. Aqui é uma parte muito importante, que muitas pessoas realmente se perdem, ou o básico para se poder acontecer um relacionamento, ou começar a discutir um relacionamento, ou terminar um relacionamento. A parte da comunicação. Como eu coloquei antigamente, as pessoas tinham um outro tipo de vínculo, um outro tipo de casta, um outro tipo de tradição. Então isso não era muito bem estruturado para se pensar ou fazer, porque na verdade já estavam prometidos. Então o irmão do fulano de tal é um bom partido para o fulano de tal. Então meio que as conversas ficavam naquela cidade sobre as mesmas coisas, sobre as famílias, sobre o fulano que era tio de Beltrano. Então isso era um pouco mais fácil antigamente, na época dos bisavós. Hoje, infelizmente, temos muitas pulsões, temos muitos valores de aceleração, temos muita dopamina, muitas coisas que realmente nos atrapalham para essa parte do diálogo e essa parte de podermos entender, igual eu coloco aqui, a comunicação. Como isso nos molda para podermos traduzir ao amor. De novo, mais uma vez, quando colocamos isso, colocamos de nos despir, de nos trazermos a nossa humildade e o nosso valor de significado ao outro, não do valor de podermos tentar chancelar algo a alguém. Por quê? Porque, de novo, você não consegue esperar a reação de alguém, você consegue planejar a sua ação. Agora, a reação nunca é esperada, nunca é planejada, porque na vida não tem roteiro. Então, esse capítulo eu coloco algumas coisas importantes para a gente poder, para podermos estar vendo. Todos somos vulneráveis quando encontramos alguém. Então essa parte da comunicação fica muito ambígua. Por quê? Porque o interesse, com certeza, é o mesmo. Porém, as divergências de comunicação que são as principais fontes de término, ou de discussão, ou de maus tratos, que temos nos relacionamentos e principalmente na compreensão humana. Então eu vou colocar para vocês palavras como: você é a causa do meu sofrimento. Quando você coloca isso, é expandir o espaço da relação para que o outro possa existir em sua plenitude sem que sua individualidade seja percebida como uma afronta ao nosso ego frágil. Então, quando você coloca assim a uma situação, quando você está diante de uma situação e você coloca: você é a causa do meu sofrimento, essa individualização acaba trazendo algo que, de repente, esse seu ego que já está fragilizado de muito tempo, de muitas coisas, de um não confirmar de coisas que você espera, acaba sendo atacado. Então isso aqui acaba trazendo para muitas pessoas o valor de fim. Ou o valor de nem vou começar, o que pessoa é essa? Na verdade, você só está refletindo aquilo que você estava esperando, mas não foi chancelado. E ainda eu coloco aqui, requer silenciar o coro dos nossos julgamentos internos e incessante necessidade de catalogar, analisar e rotular a experiência alheia. Então, quando você usa isso, geralmente é uma autodefesa do organismo. Porque não gostamos de nos chatear, não gostamos de ficar em situações realmente que nos deixem abaixo. Só que o objetivo, quando nos colocamos a uma relação, é de entrarmos em conflitos, sim. É de podermos baixar para podermos compreender o que o outro quer. Não dentro de valores que você coloca que são insignificantes para você. Por quê? Porque tudo que o outro está te trazendo vai ser novo para você. Porque é a opinião dele. E lembre-se, todo mundo já vai vir com máscara, todo mundo já vai vir com expectativa, todo mundo já vai vir com traumas, todo mundo já vai vir com uma dose de narcisismo um pouco velado, mas que vai se aparecer ao longo da conversa. Então nós temos que estar preparados para esse tipo de ameaça, que a gente chama de ameaça iminente, que uma hora ou outra ela vai acontecer. Então, como eu coloco aqui, a comunicação molda o amor. Então, essa parte do diálogo, tanto para o que você está conhecendo, como para
o namoro, o flerte, como para a paixão, como para o ficar, como para o namoro para com o objetivo de noivar e casar, tanto para o casamento, como para dentro do casamento, como para dentro do casamento com os filhos, como tanto para os filhos com os pais com os filhos, tanto como para a sociedade, quando você entra em uma escola, quando você entra em algum lugar que exija que você tenha esse tratamento, você vai estar com a sua autodefesa já ligada. Então isso te deixa mais vulnerável, porque a primeira coisa que você vai fazer é atacar, não ouvir. Então, porque hoje o mundo está muito imediato, então quando você recebe uma crítica, a verdade é o seguinte, só para dar um resumo, as pessoas elas pensam muito em absolutos. É difícil você, por exemplo, ter um fato que já existe e você ter uma opinião diferente. Então, se você tem uma opinião diferente, você, de repente, tem uma contrapartida, alguém tem uma provocação, essa sua opinião sobre um fato. Então, é difícil das pessoas saberem o que é um fato. O fato é algo que já não pode mudar. É algo que já está acontecido ou está acontecendo. Então, você tem a sua opinião sobre aquilo e você pode divergir ou não sobre aquilo. E o problema está exatamente aí. As pessoas não entendem a diferença entre fato, opinião e divergência. Então, quando você se coloca numa opinião de poder reduzir alguém porque ela está discordando a um fato, realmente você não está podendo entender que aquela pessoa, às vezes, não está fazendo parte, que ela não entendeu nenhum contexto. Então, é melhor o quê? É melhor você falar, olha, vamos estudar a matéria para depois a gente poder discutir. Porque é difícil de você falar algo que você está se refletindo no outro para você já chancelar a sua razão. Isso acontece muito quando as pessoas procuram terapia e ela já procura terapia para chancelar uma coisa que ela tem nela. Então ela fala assim, ó, eu vou procurar terapeuta para ela me falar que eu estou certo nisso mesmo, para quando eu chegar com aquela pessoa eu falar, ó, procurei a terapeuta, ela falou que eu estou certo mesmo. Não. A ideia não é essa. A ideia é você poder chegar despido, humilde. Todo mundo fala das virtudes, mas é difícil de você chegar e sentar num terapeuta e falar a sua verdade, falar das suas vontades, dos seus fetiches, das suas fraquezas. Você já vem armado para falar com o terapeuta sobre chancelar o que você quer que a outra pessoa... Olha, fui lá no terapeuta e ele falou que eu estou certo. Não. Isso daí você está deixando uma prévia de algo que vai estar simplesmente mascarando alguma coisa que vai te prejudicar muito no futuro. Então, procure isso. O diálogo com as pessoas é a mesma coisa. Coloquei esse ponto para vocês entenderem o seguinte. Quando você procura alguém para conversar, já não procure com a sua certeza. Procure ouvir a primeira pessoa. Aí sim você, dentro da sua opinião, que daí vai ser trazida dentro de um fato que existe, né? Você vai poder chancelar se você estava certo ou não, ou se você estava predisposto a poder entender aquilo ou não. Porque senão não tem diálogo. Você acaba não desenvolvendo isso e vocês ficam numa discussão e nunca num diálogo. E às vezes é pior, né? Que nem eu falei no outro capítulo, os capítulos atrás, você fica no monólogo, que é pior ainda. Porque daí você realmente fica só com a sua verdade. E que na verdade às vezes nem é verdade, né? É o que você acha. Então eu coloquei aqui, também dentro desse capítulo, que é um pouquinho mais curto, mas para você é o seguinte: ouvir com consciência revela-se uma arte ainda mais complexa e requintada. Porque escutar verdadeiramente implica em abrir um espaço interno generoso para a plena existência do outro. Olha que difícil ser humilde, certo? Com singularidade irredutível, com o peso de suas dores particulares, com a autenticidade de sua verdade individual. Escutar e despir-se das armaduras de autodefesa e resistir ao impulso de interromper com justificativas prontas, que eu acabei de falar, e suspender momentaneamente o incessante fluxo de nossos próprios pensamentos e julgamentos. Então, saiba ouvir e dialogar dentro do que a pessoa está te trazendo. Não tente colocar essa parte de persuasão, que na verdade hoje, principalmente em casos de brigas de casais, que o pessoal chama de gaslighting, que é um outro termo que depois a gente pode até trabalhar aqui, que é você realmente chancelar uma culpa de uma pessoa que não existe nela, ou você plantar algo que na verdade você quer. Você vai manipular até chegar. Isso é perigoso,
porque daí você está criando uma sombra negativa que já é a sua para outra pessoa. Isso fica totalmente incompreendido e isso daí realmente fica uma doença que vai se retroalimentando. Então é muito ruim isso. Então o diálogo é muito essencial para a criação de um casal. Quando você for estruturar um relacionamento, primeiro deixa o outro falar, deixa o outro trazer as ideias, busca as verdades dentro dele, conflita numa coisa positiva de você dialogar com a pessoa, né, e não confronte, né? Então o confronto é pior e o conflito que vocês estão vendo ali vai acabar, porque cada um vai chancelar a sua ideia e você vê, bom, essa pessoa é para mim, essa pessoa não é para mim. Agora, se você quer amar essa pessoa, se você está a fim de significar essa pessoa para você, para um casamento, para uma vida, ou mesmo para poder, olha, estou apaixonado, né? E eu quero levar isso adiante, né? De novo, a química que está me mandando ali. Eu tenho que aprender a renunciar cada vez mais, porque a partir do momento que eu renunciar tudo e a pessoa ainda continuar junto comigo, eu vou começar a entender o que é um amor, que é a renúncia profunda de todos os sentimentos, de todas as coisas, porque você não vai ter mais uma pessoa, você vai ter a pessoa. Você não vai ter mais uma chance de poder fazer alguma coisa com alguém, você vai ter o alguém. Então, você vai ser limitado em tudo, principalmente de você ter uma pessoa só. Você vai olhar sempre a mesma pessoa, você vai ver as mesmas coisas, os mesmos problemas, as mesmas ideias, os mesmos conflitos. Você vai buscar uma coisa, vai acontecer diferente. Então você vai estar sempre, não em guerra, você vai estar sempre em diálogo, você está sempre tentando confrontar aquela pessoa para poder trazer com que esse conflito gerado de todas as coisas seja positivo e não acabe com a guerra ou acabe com o relacionamento. Então, quando você está realmente em verdade, e eu coloquei aqui, e você está trazendo diálogo para poder se amadurecer, traga essas verdades de você ficar na humildade. E humildade não é ser trouxa. Humildade é você se vestir do que você é, da sua natureza. Eu, como homem, tenho minha natureza masculina para passar àquela mulher. Aquela mulher, ela é feminina para passar a natureza dela para mim. Se eu sentar do lado de uma mulher que ela começa a me tratar como outro amigo, que eu começo a realmente ter que enxergá-la como um brother, ok? Eu vou ver se eu quero ou não me relacionar com o brother. Às vezes não tá, ela não está no arquétipo que a gente falou do vídeo passado, às vezes ela não está num animus, né? Ela tá. Porque você tem que trazer isso quando você vai conversar, principalmente quando você vai conversar com uma mulher. Você tem que ter, eu no caso, a minha ânima, né? Do masculino pro feminino, eu trazer algumas verdades que eu quero para mim, na minha essência feminina das mulheres que eu projetei dentro da minha vida. Que foram as mulheres que conviveram comigo ou que eu estudei para poder trazer para o meu relacionamento. Ou trazer para essa pessoa, né, para poder enxergá-la de uma maneira um pouco menos nociva. Porque não adianta você chegar já com uma faca nas costas e falar qualquer coisa. Não, não é assim. E a outra pessoa também. Ela não pode vestir um arquétipo masculino já de cara e bater de cara com você e falar, e aí, mano, não sei o quê. Não que, de novo, não são projeções. Mas você não consegue, de novo, conversar com uma mulher que está num arquétipo masculino o tempo inteiro. Você precisa dela com o máximo feminino para quando você tiver uma relação com ela, para poder você desejá-la ao casamento, desejá-la ao matrimônio, desejar estar junto numa relação, você ter uma mulher ao seu lado, que tenha os valores de mulher, que seja feminina para te dar um filho, para cuidar da sua casa, para poder estar do seu lado, para você prover para essa mulher sem poder depois cobrá-la. Porque daí não é isso, né? Não é, você não está com uma colega de quarto que está cobrando aluguel. Você está com uma esposa, você está com uma namorada para poder fazer. Vocês estão se colocando já em valores. Olha, essa é a função do homem, essa é a função da mulher. Isso daí é biológico. Não tem nada que se coloque que é tóxico ou é machista ou é feminista. Esquece isso. Isso são construções sociais que colocaram pra gente. Quando eu falo aqui no capítulo de diálogo, estou falando de diálogo entre pessoas, entre entes, entre seres, colocados como valores de pessoas com um único ser.
de indivíduo. O que foi indivíduo, quem colocou essa, só para uma curiosidade, quem colocou essa função de indivíduo que antigamente o Platão falava que era corpo, mente e espírito, que se dividia. Aí São Tomás de Aquino, né, ele fez a Suma Teológica, e ele colocou que nós somos, para podermos existir, a alma inteiro, temos que ser um indivíduo. O que é indivíduo? É não dividir e dois. Não dividir por dois, quer dizer, não dividido por dois. Então, um indivíduo, ele é único na essência, com seus valores, e ele é realmente totalmente independente e totalmente diferente. Então, você tem que chegar a esse valor que você é diferente, que você está em construção, porque você precisa ouvir o outro. E daí sim você acaba traçando o que é melhor para vocês se tornarem um só. De novo, como sempre falo. E nesse fim, aqui desse capítulo, eu coloco aqui: uma cura que não vem pela lógica, mas pela presença. Então, de novo, como sempre, todos os capítulos eu falo, se você nega, é uma neurose. Você tem que estar em estado de presença. Por exemplo, aconteceu um acidente com você. Você bateu o carro. Se você não significa aquilo, você negou o momento, o seu organismo travou. Então você vai ficar com trauma daquilo. Então você tem que ressignificar aquilo, você tem que procurar um terapeuta, porque você, a partir do momento que você nega aquilo e você não dirige mais, porque aquilo, tem gente que passa por aquilo, quer dizer, a maioria, né, vamos colocar, poucas pessoas se traumatizam com isso, mas muitas pessoas ficam com problemas sérios. Porque você sofre um acidente de carro, bateu o carro, beleza, olha, capotei, agora tô vivo, legal, a próxima vez eu vou com mais cautela, senão, vou olhar mais assim, caramba, mas eu preciso dirigir, eu preciso prover, eu preciso levar minha família para o hospital, eu preciso dirigir para poder ir trabalhar, eu preciso, enfim, você enxerga aquilo como, olha, quem é religioso enxerga como uma coisa, o outro fala ainda bem, eu tava com, enfim, mas você enxerga aquilo, significa aquilo e acabou aquilo para você. Agora imagina uma pessoa que se traumatiza, que não dirige porque sofreu um acidente que seria comum, está vivo para poder falar, e daí não dirige mais. Isso é uma neurose, isso é doentio, e a pessoa começa a ter esse problema para outras coisas e começa a negar e começa a ficar com medo. E o que acontece com o medo? A pessoa vai falar, você não dirige, não sei o quê. A pessoa começa a se revoltar, de xingar. No lugar de ela se enxergar e falar a verdade, ela nega. Então, esse tipo de pessoa é uma patologia. Isso entrou no consultório, entrou numa terapia, já é a primeira coisa que precisa se ver, porque disso é ladeira abaixo. Então, as pessoas não conseguem, por traumas que realmente podem significar, às vezes, cotidiano, a gente, bati o carro, bati a moto, pô, que ruim, capotei o carro, mas tô vivo, tal, não sei o que, tal, que, né, bênção, enfim... Mas traumatizam e nunca mais vão dirigir, vão virar carona. E daí vão até do seu lado virar o chato. Não, você está dirigindo aí. Não, você está andando com um neurótico, você está andando com uma pessoa com um problema mental. Que não teve coragem ou não enxergou que precisa ressignificar isso. Então o diálogo é para isso também. Então você tem que ser humilde na sua essência. Entender que você é ignorante por essência, e assim será. Você nunca vai saber nada. Porque você vai saber exatamente a partir do momento que você perde ou você ressignifica algo. Aí sim você cresce, você é forjado. Isso para o homem é um pouco mais difícil. Porque quando você nasce, você não é nada. Você se torna o homem que você é pelas suas conquistas. A mulher é um pouco mais... você nasce sem valor nenhum, tá? O homem geralmente nasce sem valor nenhum. É simplesmente um menino que vai crescendo e pode estar com 40, 50 anos soltando pipa aí na rua ainda, sabe? Tipo, brincando de ser crianção aí. Eu sou crianção ainda, tô bebendo cerveja com os brothers, beleza. Que pode se fazer, ok, mas de repente a gente pensa que esse cara tá fazendo isso porque já tá com algumas casas de aluguel, já tá com alguns carros legais na garagem e tal. E a gente se dá esse luxo porque, né? A gente pode, né, brincar uma hora ou outra ser Sérgio Malandro na vida, né? Mas, de novo, né, aí pegar o exemplo, tô colocando um exemplo de alguém que venceu, né, e pode ser da brincadeira dele, mas
Olha o patrimônio, olha as pessoas que ele conviveu, é um artista, né? Então são poucos que têm essa opção. Enfim. E aí a mulher já nasce com o quê? Ah, você fala, o homem nasce sem nada, ele tem que construir, ele tem que construir o nome dele, tem que construir a história dele. A mulher já nasce pronta para ser mãe. A mulher já nasce com os hormônios prontos, né? Com tudo lá ali certinho para poder, né? Escolher alguém. Só isso. Então, dentro do diálogo, fica fácil. Porque ela escolhe alguém dentro do valor do diálogo. Alguém que vai ser para ela o melhor companheiro dela. Para ela poder sempre ser significada por ele, a cada momento. Então, esse é o valor do casamento, esse é o valor do final que a gente fala, né? Mas para existir isso, precisa existir esse diálogo, precisa existir essa compreensão. E para terminar aqui, eu vou falar para vocês aqui o que eu digo aqui no último. Coloquei aqui. Porque quando dois seres se encontram sem máscaras, sem exigências, sem a pretensão de se consertarem mutuamente, ok? Porque tem aquele negócio de você tentar consertar o outro. Cuidado, porque daí o que vai sobrar em você vai faltar no outro. Algo raro acontece. O vínculo se torna espelho. O que eu falei nos capítulos anteriores. Se torna ponte, se torna casa. É o alicerce que a gente chama, né? E talvez seja isso o amor maduro, que eu falei. O amadurecimento vem a partir daí. Não a fusão idealizada de dois perfeitos, é o que a gente já vem preparado, né? Para eu poder ter minha verdade e o que o outro falar também, não é mais perfeito que eu. Enfim. Mas a aliança consciente entre dois inteiros imperfeitos. É muito legal. Quando você está imperfeito, é que você está inteiro para poder falar para o outro. Vamos somar para ser um. Porque não existe dois perfeitos que se unam para uma função. Você tem que estar imperfeito ou em colaboração para com o outro, para você, nessa fusão, você existir como um indivíduo. Que se reconhecem e, apesar de tudo, decidem ficar. Como eu sempre falo nos capítulos. Apesar de tudo, você decide ficar e você decide continuar amando. Essa é um recado que eu deixei para vocês desse capítulo, ok? E o próximo capítulo, que é o capítulo 8, fala de amar com os olhos abertos. Já imagino o que vem, né? Então, para o próximo vídeo, já vou falar um pouquinho disso. Obrigado mais uma vez.